Então, aproveitando que nós temos hoje, graças a Deus, aqui o César conosco, vamos iniciar com a prece de César. Vamos acompanhar. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que se renova de participarmos de mais um encontro de estudos do nosso muito querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Pedimos, Senhor, a presença dos benfeitores, que nosso irmão que vai nos falar, nosso amigo Rubim, possa acolher as sagradas inspirações do mais alto e que nós todos tenhamos, além dos ouvidos, o coração aberto para que possamos colher na essência de nós mesmos as sagradas vibrações do conhecimento amoroso que o nosso irmão vai nos transmitir. Assim, Senhor, certo de que Diolindo, Jorge André e os pioneiros não nos abandonam nunca, profundamente agradecidos pela oportunidade, nós pedimos a permissão para que a nossa irmã dirigente possa iniciar nesse instante a reunião desta noite, com a graça de Deus. E nós temos hoje o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, como membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca. Esse é atualmente denominado Núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. É expositor espírita, também aqui para nós no ICEB, e há muito tempo. Ele vai nos falar sobre remorso e cérebro. Vamos acompanhá-lo. Rubim, somos todos ouvidos. Não tenho palavras para agradecer a todos vós aqui presentes, amigos queridos do coração, afetos, querido César presente, a nossa Nádia, amiga, enfim, todos aqui, para darmos aí um encerramento, espero que seja um encerramento de ouro, para entendermos um pouquinho mais da nossa doutrina. Então, já vou colocar aqui os slides, porque o nosso irmão aqui já me colocou como co-host. Pronto. Aí está os slides. Como sempre, meus slides coloridos. Eu gosto muito de cor. Aqui está No Mundo Maior, Remorso e Cérebro. É o nosso título da obra de André Luiz, psicografia dessa criatura extraordinária, essa criatura doce, sublime, que é o nosso querido Chico. Então, vamos começar a falar um pouquinho do livro No Mundo Maior, lá no capítulo 3, que nos fala da casa mental, do livro No Mundo Maior. Diz o nosso querido irmão André Luiz: daí a minutos, acompanhando Calderaro, o mentor Calderaro, eu penetrei vasto hospital espiritual, aliás, hospital físico, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente, Calderaro, deveria socorrer. A criatura estava abatida, pálida, mantinha-se ele unido, vinculado à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Então, já estamos vendo aqui claramente, né, um encarnado, abatido, pálido, num leito de dor, num hospital, e
em condições pouco felizes e sendo acompanhado por uma deplorável entidade num vínculo psíquico, emocional, como vamos ver. Aliás, o título já é bem convidativo, né? Remorso e cérebro. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo-me a intenção, se adiantou recomendando. Para André Luiz, examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Às vezes eu gostaria de estar lá para examinar esse cérebro a miúde, porque nós aqui na neuroanatomia não temos a visão que os espíritos têm. Deve ser realmente algo que extrapola. Examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Então, André Luiz diz, concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor responsável pela motricidade do corpo assinalava-se com peculiaridades diversas, através de forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Isso é maravilhoso. Vamos lembrar um estudo científico do cérebro trino, de Paul MacLean. Trino, que são 3 compartimentos distintos. Mas nossos irmãos, que compuseram o livro O Cérebro Triuno, tirou a palavra trino e colocou triuno. São 3 regiões numa só. Por quê? Mostrando a interação dessas 3 regiões. Elas não estão separadas, desvinculadas. Elas interagem entre si. O primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar do cérebro. Nós vamos ver isso. Então, nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Essa estrutura ainda um tanto indevassável, pouco explorada pela ciência, principalmente os lobos pré-frontais. Do córtex motor, ou seja, o segundo andar do cérebro, onde situa-se a nossa consciência, é ela que fará com que nós observemos os automatismos, os instintos, oriundos do primeiro andar do cérebro, que Paul MacLean chamava de cérebro reptiliano. Vejam bem. Então, desse córtex motor, da consciência, até a extremidade da medula espinhal, essa medula espinhal, ela compõe o sistema nervoso central. A claridade diminuía para tornar-se mais fraca ainda nos gânglios basais. Então, vamos explicar isso, né? Eu vou ter que dar, mediante esse estudo, alguma aulinha de anatomia para todos aqui presentes. Os gânglios basais que situam-se exatamente no primeiro andar do cérebro, dos instintos, dos automatismos, o nosso lado reptiliano, ainda um tanto selvagem, vamos assim dizer. Olha só que figura linda. Olha os gânglios basais aqui. Região cortical, essa estrutura que vamos falar, o tálamo, também está no primeiro andar do cérebro. E chamar atenção para o hipocampo, a estrutura cerebral aonde estão as nossas memórias. As memórias transatas e atuais. É nessa estrutura hipocampal, o hipocampo. Esse é o nosso cérebro. Aqui está o cerebelo, aqui está
o tronco encefálico, que vamos falar, fazer uma divisão assim bem simples para o entendimento daqueles que não professam, né, a medicina, a neuroanatomia, a neurociência. Aqui já é um estudo, já é uma pesquisa sobre os núcleos da base, que falamos agora há pouco, ou gânglios da base. São estruturas abaixo do córtex, subcorticais. O córtex é responsável pela interpretação, o entendimento, a compreensão, encontradas profundamente na substância branca do cérebro. Eles fazem parte do sistema motor extrapiramidal, nos nossos movimentos, e trabalham em conjunto com os sistemas piramidal e o nosso sistema de emoções, chamado sistema límbico do cérebro. Aqui, uma pesquisa rapidinha para que a gente possa entender a função desses núcleos da base, do primeiro andar do cérebro, dos nossos instintos, repito, e nossos automatismos. Então, a função é modular os movimentos do corpo, a motricidade do corpo, permitindo a realização de movimentos voluntários finos, mais delicados. Então, quando estamos acariciando, estamos fazendo movimentos voluntários finos, que são movidos por esses núcleos da base. Eles recebem do córtex os impulsos e a informação sobre o próximo movimento. Realizam seu processamento e retransmitem os impulsos para que esse movimento, então, seja realizado. Eles transmitem suas instruções para o tálamo, também no primeiro andar do cérebro. Vocês vão ver daqui a pouco a importância do tálamo e aonde ele se situa. Precisamos fazer isto, né, mediante esse estudo que André Luiz nos traz. Então, eles transmitem essas instruções para o tálamo, que, por sua vez, transmite essas informações de volta para o córtex, para que isso possa ser verdadeiramente interpretado e conhecido. Em última análise, a instrução do ajuste do movimento é enviada aos músculos, já que estamos falando de motricidade, para os movimentos musculares esqueléticos, através dos tratos desse sistema motor piramidal. Os núcleos da base, que André Luiz nos fala, também modulam algumas outras funções corticais superiores, que não vamos aqui adentrar. Nos perderíamos aqui, né, em tantas informações. Mas eles gerem, comandam o planejamento do movimento. A memória também. Os movimentos dos olhos oculares. O processamento de recompensas e a motivação. Nós temos que entender que o cérebro, por isso é um cérebro trino, ou melhor, triuno, desculpem-me, ele funciona desta forma. Todos esses setores, todas essas estruturas interagem entre si. E claro que a partir do espírito, nós vamos nos elevar através da consciência para estruturas mais afinadas, mais ajustadas, mais alinhadas, que é lá o primeiro andar. Ainda pouco explorada pelo ser humano, porque a gente está muito no primeiro andar do cérebro, das nossas emoções, como o título está a nos dizer, nossas culpas, nossos remorsos, nossos ódios, nossos preconceitos, tudo que trazemos de outras existências, que estão nas estruturas do inconsciente, os nossos arquétipos, os nossos modelos, para que a consciência possa trabalhá-los pelo processo do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, como Santo Agostinho nos fala lá no Livro dos Espíritos. Vamos voltar para o caldeiraro. Então, no sistema nervoso,
temos o cérebro inicial, primeiro andar do cérebro, os nossos instintos. Olha só, repositório, diz Calderaro, dos movimentos instintivos e a sede das atividades que ele chama de subconsciente, do nosso inconsciente. E aí vamos recordar o Jorge Andréa, consciente atual, arcaico e o puro. Aonde chegaremos, quando chegarmos ao inconsciente puro, já sentindo essas vibrações, nós já estaremos no primeiro andar do cérebro, da superconsciência, dos mais dotados, dos intuitivos, dos mais espiritualizados, dos luminosos, como dizia Jung, dos já individuados no processo de espiritualização. Então, o cérebro tem esta correspondência. O homem de amanhã vai trabalhar muito mais com esses lobos do primeiro andar do cérebro. Os homens renovados. É o que nos aguarda neste planeta de provas e expiações, já em curso, o de regeneração. Então, figuremo-lo como sendo o purão da individualidade, onde arquivamos ali todas as experiências e registramos os menores fatos da vida, que, por analogia, estão também impressos no perispírito. Nessa organização sutil, ainda a ser muito estudada, que é o corpo espiritual, o psicossoma, o modelo organizador biológico, como nos falava Hernani Guimarães Andrade, campos morfogenéticos, que nos fala Rupert Sheldrake, esse biólogo inglês, muito estudioso, e por aí vai. Continuando. Já no córtex motor, segundo andar, é a chamada zona intermediária, entre o primeiro andar, onde estão os lobos frontais ou pré-frontais, e os nervos, aonde tudo é exatamente levado ao corpo através dos nervos. Então, nesse córtex motor, temos o cérebro desenvolvido, a consciência, cujo centro é o ego, é o eu, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, é a consciência, essa região chamada de córtex motor, é que vai entrar em contato com o primeiro andar, onde estão lá as nossas emoções disparatadas, deformadas, nossas reações, nossos instintos, nossos automatismos, para podermos nos elevar e aí buscar o primeiro andar do cérebro. Não quer dizer que não caiamos. Por isso é um elevador. Podemos estar no primeiro andar do cérebro e, por ainda sermos imperfeitos, aquela classificação extraordinária de Kardec, a terceira ordem, terceira ordenação dos espíritos, os espíritos imperfeitos, nós podemos desabar novamente lá para o primeiro andar. Se a gente abrir lacunas e brechas para que essas deploráveis situações que estão lá arquivadas no perispírito e no primeiro andar do cérebro, possa fluir a nossa consciência. Então, alternamos, oscilamos como um verdadeiro elevador. Ora estamos nos encaminhando para o primeiro andar, ora desabamos ainda. A recorrência dos nossos erros, dos nossos condicionamentos, das nossas cristalizações, assim somos nós. Não raro recaímos, porque isso faz parte da evolução. E nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo,
jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente pelos nossos esforços, a nossa perseverança. Como disse Jesus, aquele que perseverar, salvar-se-á. Gradualmente, passo a passo. Afinal, a natureza não dá saltos, como disse o codificador. Nesse esforço contínuo de ascensão, nesse esforço de iluminação, de iluminarmos nossas sombras, que não quer dizer somente os delitos morais, mas também aquilo que nós não exploramos. O Jung diz, com muito brilhantismo, que Deus encontra-se ao lado das sombras. Olha que coisa fantástica de Jung. Porque só através da visualização das sombras, da aceitação das sombras, nós chegaremos à consciência divina. Exatamente isto. Se nós estudarmos a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que é exatamente isso. O Pai nos aguarda, desde que exploremos nossas sombras com a consciência, com o córtex motor. Vejam que coisa linda quando unimos o conhecimento científico com o conhecimento doutrinário e até bíblico, a parábola do filho pródigo. Então, Jung foi muito feliz. Ele diz que a sombra é o ouro fino, porque ali, exatamente, é o nosso papel, utilizando a consciência, utilizando a nossa direção para observarmos e aceitarmos nossas sombras no fantástico processo de transformação moral. Então, diz aqui André Luiz Calderaro, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. O quão felizes nos encontramos quando lemos isso, e isso nos concita cada vez mais a buscar, como seres perfectíveis que somos, essa perfeição relativa. Então, vamos fazer aqui, só en passant, desse maravilhoso livro, O Cérebro Triuno, 3 partes em uma só. Aí estão os autores, os estimados amigos da AME Brasil, a nossa querida Irvênia Prada, essa criatura extraordinária, o Décio Iandoli, lá do Mato Grosso, o Serginho Lopes, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eles compuseram esse livro. É um livro maravilhoso, que vale a pena ser lido e estudado. O Cérebro Triuno. E a Irvênia nos traz, como anatomista, que é veterinária, estudiosa, né, da anatomia e da neuroanatomia, ela nos fala da anatomia funcional do encéfalo e do cérebro. Vamos entender isto? O que é o encéfalo e o que é o cérebro? São estruturas diferentes. Quando falamos de morte cerebral, estamos nos equivocando. A morte é encefálica, que abrange, inclusive, o cérebro. Então, diz ela, considerando a componente do sistema nervoso, considerando seus aspectos anatômicos e mesmo de localização de suas diferentes partes, podemos considerar no sistema nervoso 2 grandes componentes. Quais são? O central e o periférico. O que nos interessa é o sistema nervoso central. Aonde está o encéfalo, constituído de encéfalo, que está alojado na cavidade craniana. É o encéfalo compondo o sistema nervoso central com a medula espinhal, que está lá no canal vertebral da nossa coluna. E o sistema nervoso periférico, constituído por estruturas que, grosso modo, situam-se fora dessas cavidades, como é o caso dos nervos. Então, os nervos vão compor o sistema nervoso periférico,
E o sistema nervoso central é composto do encéfalo e da medula. Vamos ver isso? Aqui está. Aqui está o encéfalo, alojado na calota craniana, e aqui a medula no canal vertebral, medula espinhal. E os nervos, compondo o sistema nervoso periférico. O plexo braquial, o plexo lombo-sacral, são os nervos. Então, não é difícil entender essa divisão. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O que nos interessa é o central. Então, falamos do encéfalo, que está lá alojado na calota craniana. Aí vem a constituição dele. É o tronco encefálico, que é composto do mesencéfalo, ponte e bulbo. Vocês não precisam guardar isto. O cerebelo e o cérebro. Figura 1.3. Então, é só a título de recordação. Sistema nervoso central, encéfalo. Nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, e aí chama atenção, é onde está o diencéfalo. O diencéfalo está lá no primeiro andar do cérebro. Tem o tálamo, hipotálamo, hipocampo da memória e o telencéfalo, a região cortical. O cerebelo e o tronco, como falei, mesencéfalo, ponte e bulbo. E a medula espinhal, que está lá alojada no canal vertebral. Muito bem, olha só. Aqui é mais fácil entender. Aqui está o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Aqui está a medula, alojada no canal vertebral. E aqui está, isso tudo é o encéfalo, que é subdividido em tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Vocês estão vendo aqui. E o cérebro tem o telencéfalo e o diencéfalo, que está lá no primeiro andar do cérebro. Perfeito? Vamos ver estruturas componentes dos 3 blocos do cérebro. Vamos voltar atrás para vocês lembrarem. O diencéfalo e o telencéfalo compondo o cérebro. Quantas estruturas componentes dos 3 blocos do cérebro, os 3 andares, como foram considerados por Calderaro e André Luiz, entendemos como válida a seguinte composição de cada um dos blocos. Vejamos. Cérebro inicial, que André Luiz nos fala, né? Quer dizer, Calderaro. Cérebro inicial está o tronco encefálico, pertencente ao encéfalo, ponte, bulbo e mesencéfalo, o cerebelo e o diencéfalo, que faz parte do cérebro. Ainda tem os núcleos da base, que falamos agora há pouco, sistema das emoções, sistema límbico. É o conjunto de todas as estruturas abaixo do córtex. Uma vez que os outros 2 blocos, o telencéfalo e o córtex, dizem respeito exatamente ao córtex cerebral. Então, o que precisamos entender? O primeiro andar do cérebro está exatamente o tronco, o cerebelo e o cérebro. E o cérebro é composto do diencéfalo, tá? E os núcleos da base, o sistema das nossas emoções. Tudo está lá no primeiro andar do cérebro. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Aqui é só são dados neuroanatômicos. Muito bem. Corresponde ao primeiro andar de nossa casa mental. O quê? Onde arquivamos todos os atos instintivos nas nossas existências pretéritas, porque ainda não nos reformamos. Tudo está lá automatizado, tudo está lá arquivado. Nos arquétipos junguianos, ou nos núcleos em potenciação espirituais, como nos falava o saudoso Jorge Andréa, que foram aprendidos em nossas vivências do passado. Então, nosso passado, que está no inconsciente, está lá no primeiro andar da nossa casa mental. Particularmente os relacionados à sobrevivência e reprodução da espécie. É o porão
da nossa individualidade. Diz respeito ao inconsciente e ao id freudiano. Então, é o id freudiano e o inconsciente. Aqui já mostramos, é só para relembrar. Aqui os núcleos da base também, que está no primeiro andar. Aliás, estão, né, os núcleos no primeiro andar do cérebro. Não vamos entrar aqui em assuntos como núcleo caudado, núcleo lentiforme. Isso aí é realmente a neuroanatomia. Olha o sistema límbico, no primeiro andar do cérebro, representativo da localização das estruturas integrantes do sistema límbico, vista de uma face medial do hemisfério cerebral direito, do lado direito. Então, vocês estão vendo aqui o tálamo presente nesse sistema límbico e o papel que ele vai exercer, aliás, que ele exerce, né? O hipocampo, onde estão as nossas memórias, a amígdala também, cerebral. Foi exatamente por isso que a nômina latina trocou o nome das amígdalas da orofaringe para tonsilas, para não confundir com as amígdalas cerebrais. Então, a gente não faz mais amigdalectomia, a gente faz tonsilectomia, é o mais bonito, né? Você está com inflamação das amígdalas, você está não com uma amigdalite, você está com uma tonsilite. Olha que chique. Pois é. Olhem o tálamo no primeiro andar do cérebro. O que é o tálamo? Essa estrutura é muito importante. É um relé. Olhem o papel do tálamo. O que é um relé? É um dispositivo, né, que permite ou bloqueia a corrente elétrica. Então, é o tálamo que vai permitir ou não a corrente nervosa, os nossos pensamentos, nossas emoções, de acordo com as nossas necessidades. Vocês já pensaram se as portas estivessem escancaradas? Como seria? Então, ele tem esse papel importantíssimo, ele funciona como um relé, é tipo um interruptor. E olha aqui, ele participa do processo da memória. Então, vamos supor, a memória, primeiro andar do cérebro, nossas emoções pesadas, densas, precisam chegar à mente consciente, precisam chegar ao córtex motor, segundo andar do cérebro, para a gente trabalhar. Mas nós não suportaríamos tudo. Então, o tálamo tem um papel importantíssimo, como um interruptor. Ou desliga, ou liga. E olhem só, emoção está aqui, ó. Papel em nossas emoções, pois eles pertencem ao primeiro andar do cérebro e têm uma influência sobre o córtex motor, sobre a consciência. Então, vamos supor que se esse interruptor ficar aberto, como nós, a consciência, o ego, iria lidar com isto? E aí começamos a entender determinadas coisas, como as neuroses, como os surtos, que é exatamente a irrupção dos complexos junguianos, repletos de afetividade, e o tálamo não consegue suportar isso. Isso tudo chega à consciência, nos desatrelando, nos desarmonizando. Entramos verdadeiramente numa crise emocional, num surto psicótico. Olhem o papel importante do tálamo. Então, a zona intermediária, vamos aqui, mais uma vez, falar do trabalho do livro O Cérebro Triuno, é o córtex motor, é um neocórtex. É o córtex que reveste externamente os hemisférios cerebrais. Menos, diz ela, uma parte dos lobos frontais. Em verdade, tudo isso interage, por isso é o cérebro triuno. E talvez também uma parte dos lobos temporais. Como temos ainda muito que aprender, estudar, né? Menos, e talvez, olha aí o talvez, é apenas uma pressuposição, corresponde ao segundo andar da nossa casa mental. Isso é muito importante, a nossa consciência. Por isso estamos encarnados.
necessitamos do córtex motor porque ali está a consciência, onde são despendidos o quê? Esforço e vontade. De quê? De melhorarmos, de nos moralizarmos, de nos espiritualizarmos, no presente, no aqui e no agora, quando muitos ainda estão sendo comandados pelo primeiro andar, vinculados ferrenhamente ao passado. Sabem aquelas culpas das quais não nos conseguimos livrar? Pois é, porque é o primeiro andar predominando sobre a consciência. É a fixação mental, a terrível fixação mental. Então, o esforço e vontade, no aqui e agora, para aquisições intelectuais e definição de nossa postura, o quê? Moral. Então, nesse segundo andar, na esfera psíquica de nosso ser, tem a ver com o consciente e o ego, o centro da consciência, que nos dirige, que nos faz entender, comandar e gerir valores. É o ego em atividade. Por isso que a Joana tem um capítulo que ela fala da ponte entre o ego e o self, nossa totalidade. É o primeiro andar do cérebro. E os lobos frontais? Corresponde ao neocórtex dos lobos frontais. Mais especificamente, a área pré-frontal dos lobos frontais. E talvez também ao córtex de uma parte dos lobos temporais. É o terceiro andar de nossa casa mental, onde depositamos ideais superiores a serem conquistados pela nossa consciência. É ela que vai determinar, é o ego que vai determinar. As metas a serem atingidas no futuro têm a ver, portanto, com o nosso supraconsciente ou superconsciente. São os mais ajustados, os mais alinhados nas leis divinas. E ela fala aqui do superego. Nós abriríamos aqui uma interpretação. Eu gosto muito, eu estudo bastante o superego. O superego é o guardião necessário da moralidade, o mantenedor da ordem, numa visão psicanalítica. Mas também ele pode, o superego, tomar um outro rumo destrutivo, a nos dizer, você é culpado. Quando a culpa se instala, o remorso se instala, as emoções indignas se instalam, o superego, ele passa a ser o contrário. E isso nós começamos a entender as influências espirituais no superego. Os processos obsessivos, por exemplo. Então, como sabemos que os processos obsessivos, que são medianímicos, nós conhecemos as raízes desse processo, que é perispírito com perispírito, eu não tenho a menor dúvida de que o superego ali está instalado. A organização perispirítica, onde estão os valores negativos, mas também existem os valores positivos. Por isso que ele nos avisa muitas vezes, não faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, avisando as nossas consciências. É como se fosse exatamente a consciência moral nossa, o superego. Então, ela aqui faz uma referência ao terceiro andar. Aí seria o superego positivo, de valores já adquiridos pelo espírito no seu processo evolutivo. Vamos voltar a Calderaro? Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas, mas que se interagem. Por isso é o cérebro triuno. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, como já vimos, a residência de nossos impulsos automáticos, já experienciados, simbolizando o sumário vivo do que já realizamos.
dos serviços realizados, como nos afirma Calderaro. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, exercidas pela consciência, córtex motor, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres, entra o livre-arbítrio, entram as escolhas que nós estamos edificando. No terceiro, então, temos a casa das noções superiores. Ficamos aqui a cogitar, a criar elucubrações. Como será o homem de amanhã, trabalhando mais esses lobos pré-frontais, com as noções superiores de amor, de concórdia, de amizade, de cordura, sendo mais cordatos uns com os outros, já afastando os preconceitos ególatras de todos nós, já tendo mais conhecimento, menos ignorância e, consequentemente, menos fanatismo, né? Menos ceticismo também, que é uma forma muito cômoda de não nos enfronharmos nos valores, é sermos céticos. Isso não me interessa, não creio em nada, não acredito em nada. É uma das grandes personas do medo, o ceticismo. É mais fácil ser cético do que enfrentarmos. Então, o terceiro andar indica as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, já falado. No outro residem o esforço e a vontade consciencial. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos... Só um detalhe, quando a gente raciocina sobre isto, lembramos-nos da classificação kardeciana, da primeira ordem, da segunda ordem, da terceira ordem. E muitos já provavelmente encontram-se naquela zona fronteiriça. Já começam a vislumbrar os valores nobilitantes, já adentrando na condição de bons espíritos, dos benevolentes, dos superiores, aquela maravilhosa classificação que Kardec nos deixou. Então, distribuímos deste modo os três andares: o subconsciente ou inconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Isso me lembra, companheiros, aquela frase do Buda, o príncipe Gautama: se quiseres saber o que foste no passado, olhe para o seu presente. Se quiseres saber o que serás no futuro, olhe para o seu presente. Então, qual é o fator determinante? É o ego. Sabendo lidar com as questões do passado, do primeiro andar, para alcançarmos o terceiro andar, o futuro que nos aguarda. Vejam que brilhantismo isto. Está tudo convergente, é tudo conectado. Não temos como fugir. Regras que fogem a isso, elas não são verdadeiramente as regras, os ditames, né, ascensionais do espírito. Voltando a Calderaro, examinamos aqui dois enfermos, nos fala ele, um na carne, encarnado, outro no mundo espiritual, fora dela. Ambos trazem um cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Processo obsessivo, de sintonia, de afinidade, perispírito com perispírito, imiscuídos, interconectados, soldados. André Luiz utiliza um termo que eu gosto muito, soldadura perispirítica. Então, espiritualmente, eles rolaram do terceiro andar, já estiveram no terceiro andar buscando, né, situações mais
nobres, nobilitantes, mas deixaram-se dominar pelos fatores emocionais do passado, do primeiro andar do cérebro. Então, eles rolaram, literalmente rolaram, onde situamos o quê? As concepções superiores. Por quê? Entregaram-se ao relaxamento da vontade. As brechas abriram-se e ficaram nelas. Deixaram de acolher-se no segundo andar, cujas consciências já estão dominadas pelos fatores do primeiro andar, pelas emoções, pelo passado, pelas culpas, pelas mágoas. Então, são criaturas completamente fixadas, porque são processos de fixação mental de um passado ainda não resolvido. Por isso estão obsidiados, um obsidiando o outro. Então, cede do esforço próprio, segundo andar. Não havia esforço. Acomodaram-se. Muitos estão assim, nessa chamada zona de conforto. É mais fácil do que o esforço da mudança, que vem exatamente contextualizar esse esforço da mudança pela consciência, pelo entendimento, pela compreensão. E aí entra o papel digníssimo da doutrina espírita, que escancaram as portas do entendimento, do bom senso, da lógica, da coerência. Belíssima doutrina espírita. Então, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se, estão no sofrimento, caíram destarte, desta forma, na esfera do primeiro andar, dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior, que estão em curso neles. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, como sofrem, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança, por faltar o legítimo, o lídimo perdão, que tem que partir de um dos litigantes, como diz a nossa querida Joana, pois são litigantes entre si, adversários ferrenhos, nesse processo de ódio, de mágoas, de ressentimentos. Em suma, diz o nosso irmão, estão loucos, varridos, processos psiquiátricos importantes, analisados pela psiquiatria humana. Embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio, às vezes estão ali acomodados, tidos como adversários, mas não observados pela ciência humana, pelas criaturas que estão ali presentes, às vezes dentro do lar, que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Como falei, é perispírito com perispírito. Estão ali atrelados, um ao outro, pela lei da afinidade, pela lei da sintonia. Vamos estudar o cérebro, no mesmo livro, No Mundo Maior, com a mão fraterna, espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora. Olha o trabalho que damos à equipe espiritual. Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos aproximadamente, 20 anos, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo. Um doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias, apenas só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. Vejam a providência. Uma jovem extremamente elevada. No clima espiritual da mulher escolhida,
conseguiu, de certo modo, equilibrar-se. Então, vejam, muitas vezes os nossos parceiros que coabitam conosco nos equilibram. Sempre tem alguém para nos equilibrar. Embora, como diz aqui, conquanto a vítima nunca o largasse, no processo obsidente. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas. Falaríamos aqui bastante sobre isso. Sabemos que o quadro depressivo, de desânimo, de falta de prazer, chamado de anedonia, o humor deprimido, muito por conta das culpas, dos atos delituosos do passado, a chamada culpa inconsciente, que caracteriza o quadro depressivo, de desânimo, regidos pelo ego dominador, pelo lado egoístico, prepotente, o padrão de poder que não admite o erro e o fracasso. Por que vai tentar? Por que vai correr riscos de errar novamente quando essa criatura carrega inúmeras culpas?